A pressão atmosférica é a massa de gases que cada vez mais que sobe, menos tem gases. Ou seja, a pressão vai acabando, menos gases vão tendo. E é muito importante para a questão do tempo também. Tem dois aparelhos chamados barômetros que ajudam a entender como o tempo vai acontecer, se vai ter sol, se vai ter chuva, se vai estar nublado. E para entender melhor a pressão atmosférica, também temos que entender o que é a atmosfera. A atmosfera é o ar que tem em volta da nossa Terra, tendo 6 camadas: a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, ionosfera e a exosfera. E os gases são mantidos pela gravidade que tem na Terra, então eles continuam aqui. A atmosfera é composta basicamente por nitrogênio, oxigênio e outros gases em pequenas outras quantidades. É comum no nosso cotidiano se lembrarmos apenas de 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, mas esquecemos de um, o estado plasmático. O plasma, também conhecido como o quarto estado físico da matéria, é formado quando uma temperatura atinge um nível tão alto que faz com que a energia térmica molecular supere a energia de ligação que mantém os elétrons em órbita do núcleo do átomo. Apesar de não ser fácil a obtenção do plasma, ele constitui 99% de tudo que existe no nosso planeta. Isso porque grande parte dos astros celestes são formados por substâncias nesse estado físico. Podemos citar alguns exemplos: televisão com tela de plasma, fogo, raios, lâmpadas fluorescentes. Todos esses exemplos têm a presença do plasma. O plasma pode conduzir corrente elétrica melhor que cobre, pode fluir como um líquido viscoso e também pode interagir com campos elétricos e magnéticos. Além disso, o plasma emite luz sempre que entra em contato com alguma excitação elétrica. O primeiro cientista a descrever o plasma foi o físico inglês William Crookes, mas somente em 1928 Irving Langmuir deu o nome de plasma. O estado líquido é um estado da matéria no qual a distância entre as moléculas é suficiente para se adequar a qualquer meio, ou seja, tomando sua própria forma, porém sem alterar consideravelmente o seu volume. A gente pode definir o estado líquido quando uma substância tem volume definido, porém não tem forma própria, assim sendo, tomando a forma do recipiente que está contínuo. Existe uma inter-relação entre gases, sólidos e líquidos. Podemos imaginar que os líquidos têm uma fase intermediária entre gases e sólidos, até porque se um sólido for se transformar por estado gasoso, ele passa pelo estado líquido primeiro. Os líquidos têm 4 propriedades, sendo elas viscosidade, compressão, tensão superficial e evaporação. Viscosidade. Os líquidos apresentam menos viscosidade que os sólidos, porém com a viscosidade maior que a de um gás. Compressão. Os líquidos são menos compressíveis que os gases, por isso se assemelham muito aos sólidos, onde é necessária uma elevada pressão para reduzir o volume. Tensão superficial. Os líquidos apresentam uma tensão superficial e é a tendência de minimizar sua área superficial. Evaporação. Essa propriedade é muito importante, já que os líquidos apresentam uma tendência enorme de se evaporar, ou seja, se transformar para o estado gasoso. As substâncias em estado gasoso, elas não possuem nenhuma forma e nenhum volume definido. Assim, elas adquirem todo o volume de dentro do recipiente. Além disso, um gás pode ser comprimido, reduzindo seu volume. Oi, meu nome é Eric e eu vou falar sobre a estrutura sólida. O estado sólido é um dos 3 estados fundamentais da matéria, juntamente com o líquido e o gasoso. O estado sólido se caracteriza por ter a sua forma e o seu volume já definidos. A estrutura sólida é mantida graças à força intermolecular, que é a força que mantém próximas as partículas em estados líquidos ou sólidos. Essa força resulta em uma organização regular e rígida das partículas. Os sólidos podem ser divididos em sólidos cristalinos e sólidos amorfos, e eu vou falar um pouco sobre cada um deles. Os sólidos cristalinos são uma das formas mais organizadas da matéria sólida. Nos sólidos cristalinos, as partículas, átomos, íons ou moléculas estão em padrão de regularidade repetitivo. Os sólidos cristalinos podem ser divididos e classificados pela força que mantém a ordenação da rede cristalina. A energia de coesão de um cristal depende da força de ligação dominante entre esses átomos ou moléculas.
Os sólidos cristalinos podem ser classificados como sólidos cristalinos iônicos, covalentes, moleculares ou metálicos. Os sólidos iônicos, em sua rede cristalina, são formados por íons positivos e negativos. Por causa da força eletrostática relativamente intensa entre os íons, os sólidos iônicos são geralmente duros, frágeis e com elevado ponto de fusão. Por não terem elétrons livres, sua condutividade elétrica é baixa. Alguns exemplos desse tipo de sólido são o cloreto de sódio e o cloreto de césio. Agora, os sólidos covalentes, onde nesse tipo de sólido ocorre o compartilhamento de pares de elétrons de valência entre os átomos, formando ligações covalentes. Cada elétron está ligado de uma forma que não haja elétrons livres, tendo uma baixa condutividade elétrica. Esse sólido se caracteriza por ser duro e difícil de se deformar. Um exemplo desse tipo de sólido é o diamante. Também temos os sólidos cristalinos moleculares, que são constituídos por moléculas apolares, ou seja, os elétrons encontram-se emparelhados e não formam ligações covalentes. Suas moléculas são ligadas pela força de Van der Waals. Esses sólidos possuem uma baixa condutividade elétrica, são altamente compressíveis e deformáveis, tendo ponto de fusão baixo, porque suas ligações intermoleculares que unem suas moléculas são relativamente frágeis, quebrando-se com facilidade. E também os sólidos cristalinos metálicos, que são formados por átomos com elétrons fracamente ligados nas camadas mais externas, que passam a se mover por todo o sólido. Um sólido cristalino metálico é constituído por uma rede de íons positivos, que são mantidos juntos por uma espécie de gás de elétrons livres. A mobilidade dos elétrons de valência que constitui esse gás torna esses metais bons condutores de eletricidade. Agora eu vou falar sobre os sólidos amorfos. Os sólidos amorfos são aqueles que não possuem uma forma definida. Eles são compostos por átomos, moléculas ou íons, que não apresentam uma ordenação de longo alcance, ou seja, que ocupam espaço aleatoriamente sem ordenamento. Esse tipo de estrutura pode ser encontrado em certos sólidos, como os vidros, utilizados em janelas, garrafas, entre outros objetos plásticos, onde muitos plásticos possuem suas estruturas amorfas, e alguns tipos de gel de sílica. Os sólidos amorfos têm suas propriedades físicas diferentes dos sólidos cristalinos, pela falta de uma estrutura cristalina, que é o arranjo ordenado dos átomos de um ou mais elementos, unidos pelas forças de ligações dos átomos, tendo diferentes pontos de fusão e maior resistência a fraturas. E para esse experimento de sólido e líquido, eu vou lhe mostrar um experimento que se chama fluido não newtoniano. Esse fluido se faz com maisena e água. Você mesmo pode fazer em casa. Esse experimento se baseia que quando você toca na maisena misturada com água, ele se torna líquido, mas quando você pega ou espreme, ele se torna sólido. Isso acontece porque quando a gente aperta e espreme essa mistura, as partículas do amido e da água se unem e formam esse aspecto de sólido. Quando deixamos a mistura sobre o pote parada, as partículas voltam a se afastar e tornam esse aspecto líquido. E nesse experimento de pressão atmosférica, eu vim aqui explicar como é que funciona uma panela de pressão. A panela de pressão é conhecida pelo seu cozinhamento mais rápido do que pela panela convencional. Onde na panela convencional o vapor é liberado e o cozinhamento se torna mais baixo. Diferente da panela de pressão, onde o vapor fica preso e aumenta a pressão interna, possibilitando que a fervura chegue acima do seu ponto de ebulição, que é 100 graus Celsius. Essa precisão ocorre pelo fato de ter uma borracha em torno de sua tampa, que veda. Ou seja, impede a saída total do vapor, que por sua vez é controlado por um orifício no centro da tampa. E em cima desse orifício encontra-se um peso, que é responsável pelo controle de pressão. E é por isso que ele faz esse som. Eu achei interessante trazer 2 experimentos sobre sólido e líquido para vocês. Esse experimento se chama gelo instantâneo. Para fazer esse experimento, onde o gelo crescesse enquanto joga a água, eu precisei usar água mineral, que é pura. Eu precisei deixar a água abaixo de 0 graus sem congelar. Sim, isso é possível quando você deixa as moléculas calmas e não agitadas, porque quando você deixa as moléculas agitadas, as partículas se unem e formam sólido. No caso da água, ia se formar o gelo. Agora, quando eu deixei as moléculas calmas, só não chacoalhando ou esbarrando nela, as partículas ficaram distantes, então ficou líquida.
mas ao mesmo tempo ficou gelado o suficiente para congelar, mas não congelando. E quando essa água entra em contato com algum sólido, ou seja, o gelo, ela automaticamente cria essa camada de gelo instantâneo.